Olá, jovens, olha só, Prof. Deise Lima na área, o sol passando aí, ó. Foi. Para mais um Resumex com vocês. E o nosso Resumex é da aula de número 17, onde nós falamos de indução eletromagnética. Então, vamos lá para a telinha. Eu vou ficar aqui do ladinho com vocês, pessoal, falamos de indução eletromagnética. E nós vimos que a indução eletromagnética é o fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica e um condutor imerso em um campo magnético. O que nós falamos na aula passada? Que toda variação de campo magnético, que pode ser dada de algumas formas, vai induzir a passagem de corrente elétrica em um condutor. E nós vimos que o sentido desta corrente vai depender o quê? Da aproximação dos polos. E nós vimos, pessoal, que a corrente ela vai se proporcionar no sentido tal que vai induzir um campo magnético no condutor que vai se opor ao que está induzindo a corrente, tá certo? Ok? E, pessoal, nós vimos que a versão mais difundida da lei de Faraday é o quê? A força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado é igual ao quê? Ao negativo da variação do fluxo magnético com o tempo na área delimitada pelo circuito. Então, a lei de Faraday me fala a formulazinha matemática, né? Que é menos a variação dividido pela variação de tempo, ok? E a lei de Lenz me fala do sentido da corrente. Então, nós temos essa diferença, tá? Nós vimos que a variação de fluxo causada pela variação do campo, ela vai induzir uma corrente no nosso condutor. E aqui, olha só, o nosso galvanômetro vai mostrar se tem ou não corrente induzida, por menor que ela seja. E nós vimos que vai ter sim, né, pessoal? Essa corrente induzida, tá? Lembrando que nós vimos que essa variação desse fluxo magnético, ela pode ocorrer mediante algumas condições, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa espira aqui em formato quadrado, aqui está o galvanômetro para ver a corrente e aqui está o campo, tá certo? Lembrando que esse campo aqui, ó, ele tá o quê? Saindo, né, gente? Então, imagina que você tá com um caderno aqui, ó. O caderno é a sua espira, tá? O caderno é a sua espira, então tá aqui o caderno em cima da mesa, né? Tá aqui a mesa, imagina que aqui tem a mesa, tá, pessoal? Imagine que aqui tem uma mesa. O campo, ele tá assim, saindo, ó. Eu tô olhando pra mesa, o campo tá saindo aqui, ó. O que vai acontecer? Imagine que eu tenho várias linhas aqui, minha espira faz isso aqui, ó. Fica deslizando em cima da minha mesa e o campo magnético tá aqui saindo, não quer nem saber. Então, se ela desliza, eu tenho variação do campo. Ó, quando tá perto aqui, quando tá dentro, eu não tenho, e quando tá saindo, tem, tá certo? Então, imagine dessa forma. Aí nós vimos, pessoal, que o sentido aí dessa corrente vai depender dessa aproximação e do afastamento, tá? Então, quando a área diminui, surge uma corrente em sentido contrário, tá bom? Quando a espira está em repouso totalmente dentro do campo, eu não tenho a variação do fluxo. Ou seja, e quando a nossa área está o quê? Aumentando, eu tenho corrente no sentido, né, favorável, tá? Ok? Belezinha aqui só pra gente ver, ó. Lembrando, pessoal, que se a minha espira está, em vez dela estar deslizando em cima da minha mesa, se ela estiver assim, ó, dando uns mortal pra frente assim, né? Se ela estiver girando, tá certo? Eu tenho variação de ângulo, tá? Porque o campo tá aqui e a espira tá fazendo isso aqui, ó. Então, eu tenho variação de ângulo. Também tem corrente? Tem, pessoal? Toda vez que tem esse movimento, tem variação do fluxo, belezinha? Logo, o que vai acontecer? Olha só, esse ângulo, essa variação vai ser o valor do campo, vezes, né? O valor aqui, olha só, do nosso cosseno do nosso ângulo e também da área desse carinha aqui, que é lado vezes lado, tá certo? Belezinha? Bom, nós vimos também, pessoal, aqui, ó, na nossa revisão, o sentido, tá certo? A corrente que ela é induzida, o que vai acontecer com ela? Ela surge no sentido tal que ela produz um campo na nossa espira e esse campo vai se opor ao campo que está produzindo a corrente. Muito doido isso, né, pessoal? E nós vimos o seguinte em relação a isso daí. Havendo diminuição do fluxo magnético, ou seja, se o fluxo magnético diminui, a corrente vai ser no mesmo sentido magnético da
fonte, olha só, tá vendo essa velocidade? Ó, o norte está se aproximando aqui. Quando ele está se afastando, a corrente vai ser o quê? No mesmo sentido do fluxo da fonte, que é essa daqui. E se estiver se aproximando, no sentido contrário, tá? E como eu falei para vocês, olha aqui, ó, tá aí, ó, nosso primeiro, tá bom? Havendo aumento, pessoal, havendo aumento, ou seja, o polo norte que está se aproximando, está aumentando o fluxo, o que vai acontecer? Eu vou ter corrente no sentido o quê? No sentido oposto ao da fonte. Então, eu tenho horário, anti-horário. Fechado? Lembrando que eu falei para vocês que a variação do fluxo, ela pode ocorrer de várias maneiras. Eu posso manter, afastar e aproximar, eu posso mexer no campo e eu posso mexer na espira, tá certo? Agora, quando ela está totalmente imersa dentro do campo, lá em repouso, rapidamente, aí eu não tenho variação do fluxo. Nas demais situações, eu tenho. Belezinha, pessoal? Fechado? Daqui a pouco a gente volta para tirar dúvidas. Vou deixar aí vocês fazendo as atividades. Até mais! Voltamos, jovens, para tirar as dúvidas dos exercícios da aula de indução eletromagnética aí, tá? Então, quem tem dúvida vai sanar essas dúvidas agora e nós vamos aí para a questão de número 1. Olha só, a questão de número 1 me fala o seguinte: a Costa Rica em 2015 chegou muito próximo de gerar 100% de sua energia elétrica a partir de fontes renováveis. Muito legal, né, pessoal? Como a hídrica, a eólica e a geotérmica, são tudo fontes aí de energia, tá? A lei da física que permite a construção de geradores que transformam outras formas de energia em energia elétrica é a lei de Faraday, certo? A lei de Faraday, que me fala que uma força eletromotriz induzida, né, gente? Uma força eletromotriz induzida devido à variação do fluxo magnético é igual ao negativo do fluxo dividido o quê? Pelo tempo, tá certo? Ok? Como é, pessoal, que está perguntando aqui, como é que eu posso definir essa lei de Faraday? Vamos ver aqui as opções? Vamos lá. Olha só. Toda carga elétrica produz campo elétrico com direção radial, cujo sentido independe do sinal dessa carga. E eu não vi nada disso na aula. Eu lembro, olha só, vou até colocar aqui, que a força eletromotriz é o quê? Variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Pessoal, variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Então, cuidado quando você pega uma questão teórica aqui e ela começa a colocar um bocado de coisa, palavras aqui, que não estão relacionadas com a lei. Então, lá no enunciado ele falou, lei de Faraday. É uma lei também que a aplicação prática dela, uma das aplicações é, eu posso pegar energia mecânica e transformar em energia elétrica. Olha só o comando da questão. Quais dessas no caso, né? Quais dessas alternativas me fala a respeito da lei de Faraday? Então, o que você tem que mentalizar? Lei de Faraday. Variação de fluxo por variação de tempo. Então, você vai olhar variação de fluxo magnético dividido pela variação de tempo, tá? E a lei fala o quê? Ó, a força eletromotriz é induzida, certo? E induzida por causa da corrente que é induzida, e aí isso acontece por causa do fluxo magnético pelo tempo. Então, eu vou procurar uma alternativa que seja parecido com isso daqui. Vamos ver qual é, pessoal. Olha só, toda corrente elétrica em um fio condutor produz um campo magnético com direção radial ao fio. Olha só, toda corrente produz o quê? Campo elétrico, e campo elétrico variável induz o aparecimento de corrente. Isso a gente já sabe. Essa aqui, beleza, tá? Radial significa o quê, pessoal? Essa forma aqui, tá bom? Letra C. Uma carga elétrica em repouso, imersa em um campo magnético sobre uma força centrípeta. Toda onda eletromagnética torna-se uma onda mecânica quando passa de um meio mais denso. Isso nada a ver, né, pessoal? A onda eletromagnética é natureza. Ela não vai virar mecânica, tá, gente? Onda eletromagnética sempre vai ser
onda eletromagnética, tá certo? A força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo gasto para atravessar, né, gente, ou realizar essa variação. Então, essa daqui é a que melhor se adequa, ok? Então, aí nós temos, a nossa letra E de exato, fechado? Ok? Aqui, professora, mas e a carga elétrica, ela não vai sofrer aqui uma força centrípeta? Calma, gente, aqui tem repouso, então o repouso quebra, tá certo? Mas ele fala aqui que toda corrente em um fio condutor produz um campo magnético com direção radial. Pessoal, lembrando, é circular, tá certo? Por isso que eu fiz assim, circular. Então, a letra E é a que melhor se adequa. Fechado? Vamos para 2. Então, ali foi um exemplo de questão que, lembrando da lei, você consegue desenrolar ela, tá certo? 2. Uma espira, tá? Vamos ver aqui. Uma espira está imersa em um campo magnético e a intensidade do fluxo magnético que atravessa é igual a quanto? A 4 vezes 10 a menos 6 Weber, tá? Em um intervalo de 20 segundos, a intensidade do campo, né, pessoal? A intensidade, na verdade, do campo é reduzida a zero. Então, eu começo com 4 vezes 10 a menos 6 e vou reduzir a zero em 20 segundos. Determine o valor da FEN, força eletromotriz induzida, é a abreviação, tá? Induzida na espira nesse intervalo de tempo. Vamos fazer o cálculo no quadro, assim vocês vão conseguir ver, tá? O cálculo maior. Isso, vamos lá então, pessoal. Essa questão, nós fazemos uma bem parecida na aula, tá? O que eu quero aqui? Força eletromotriz, meu jovem, induzida. Então, eu quero o epsilon, tá certo? Professora, então, eu vou pegar a variação do fluxo de campo magnético, tá? A variação do fluxo do campo magnético e vou dividir pelo tempo da variação desse fluxo, tá, pessoal? Então, eu vou de 4 vezes 10 a menos 6 até 0 no intervalo de tempo de 20 segundos, ok? Então, eu vou simplesmente pegar o negativo, fluxo final, menos o inicial e vou dividir pelo tempo. Lembrando, cuidado com o sinal, não esquece o sinal. Então, eu vou de 0 menos 4 vezes 10 a menos 6 dividido para 20. Eu tenho menos da fórmula com menos aqui da variação, menos com menos mais, tá certo? Então, eu vou ficar com 4 vezes 10 a menos 6 dividido para 20. Eu vou dividir 4 para 20, vou conservar a base e o expoente. Isso vai me dar, vamos ver aqui, Vamos ver? Isso vai me dar um valor de, deixa eu colocar aqui, pessoal, de 0,2 vezes 10 a menos 6. Se eu andar aqui uma casinha para nossa, olha só, tá aqui, para nossa direita, sobe um negativo, eu fico com 2 vezes 10 a menos 7. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, olha aí, Bacana, né, pessoal? Ok? Belezinha? Vou ficar com a letra C de certo. Opa, D, né, pessoal? D de professora Daisy, tá certo? Ok? Fechado? Belezinha essa daí, né? Não tem mais nada para fazer aí, então vamos pro lá para a questão number 3, tá certo? E na 3 me fala, determine o fluxo magnético. Lá, na questão 2, eu queria a força eletromotriz, eu queria isso daqui. Opa, peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, a canetinha. Eu queria, na questão anterior, a força eletromotriz, que era menos a variação de fluxo, a variação do fluxo. Esse fluxo tá horrível, peraí. Sai fluxo, bem canetinha. Variação do fluxo pela variação de tempo. Aqui, gente, eu quero a variação do fluxo, eu quero esse aqui, tá certo? Sobre uma espira quadrada, com um lado de 20 centímetros, sob influência de um campo magnético perpendicular. Olha só, perpendicular. Nós vimos isso na aula. O que acontece quando é paralelo, o que acontece quando é perpendicular.
a reta normal ao plano dessa espira, tá certo? Perpendicular à reta normal. Então, perpendicular, quantos graus é? Né? Formado 90, perpendicular é 90 graus, tá? Mas aí, pessoal, é perpendicular à reta normal, belezinha? Vamos ver aqui. O campo magnético, pessoal, ó, é de 100 teslas, beleza? Vamos ver aqui. O campo magnético, ele é o quê? Perpendicular ao plano da espira. Isso significa que não existe linhas de campo magnético passando pelo material, tá certo? Lembra do exemplo que eu dei que eu tenho a mesa aqui, eu tenho uma espira aqui, não foi que eu falei para vocês que eu tava até com o tablet aqui, eu coloquei aqui, e esse tablet ele fica arrastando em cima dessa mesa e o campo tá assim, certo? Pessoal, nesse caso aqui, não vai ter dessa forma, como ele fala aqui, ó, que o campo magnético é perpendicular à reta normal. O que é reta normal? Lembrando lá da lei de Newton, tá aqui a superfície, a reta normal ela tá aqui, ó, formando 90 graus. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma reta, né, gente? Se eu tenho algo que é perpendicular a uma reta normal, não tem essa situação aqui, passando dentro, tá? O campo, porque ele tá aqui na mesma direção, então não tá passando dentro, tá? Ok? Belezinha? É por isso que não existe linhas de campo passando pelo material, tá? Portanto, pessoal, nesse caso o fluxo magnético é nulo. Por quê? Imagine que eu estou movimentando aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar aqui, ficou feio. Pronto, no passo de mágica sumiu tudo aqui, ó. Então, pessoal, imagine aqui na situação... Opa, canetinha. Imagine aqui na situação, ó, que eu tava falando para você, deixa eu voltar, volta aqui. Opa, vai. Aqui, aí. Então, imagine aqui, ó, a espirazinha correndo na mesa. Aí o campo tá fazendo isso aqui, tá saindo, certo? Aí sim eu tenho variação, belezinha? Mas aí, pessoal, se ele fala que o campo magnético é perpendicular à reta normal, significa que ele tá aqui, ó, deitado. Então, ele não tá passando. Se ele não está passando, esse fluxo é nulo, certo? Se o fluxo é nulo, gente, olha só, tá aqui, ó. A gente tem fluxo nulo, o que vai acontecer no fluxo nulo? Se é zero, vai zerar o fluxo aqui, ó. O fluxo é nulo. Então, eu vou ter aqui cosseno de 90, tá certo? Cossenozinho de 90. Aqui tá a reta normal, vou chamar a reta normal de N. Aqui tá o fluxo do campo e aqui tá a minha espira, tá certo? Então, olha só, formando aqui 90 graus, zerou esse fluxo. Então, eu fico com a letra A de acerto. Fechou? Belezinha? Tá ali, letra A. Vamos para mais uma questão, que é a questão 4, que me fala uma espira circular de raio de 0,2 metros está sob influência de um campo magnético de módulo de 5 Tesla, tá, pessoal? Determine o fluxo magnético sobre a espira, considerando que o ângulo entre o vetor do campo magnético e a reta normal ao plano dessa espira seja de 60 graus. No exemplo anterior, eu estava assim, ó, eu vou colocar a mesa, certo? Eu vou colocar a mesa aqui, aí a minha espirazinha estava lá de boa, beleza? Tava lá de boa, minha espira, vou colocar ela aqui, tá? Lá, pessoal, o que estava acontecendo? Aqui, ele tá dando um ângulo entre o vetor do campo magnético e a reta normal. Lembrando que aqui tá a superfície, tá? Aqui tá a reta normal, ó. Essa é a reta normal, tá? Vou chamar normal de N. Lá, o que estava acontecendo? Como ele estava perpendicular, então meu fluxo de campo estava aqui, né? Então, estava aqui meu fluxo de campo. Então, eu não estava tendo aqui minha espira de boa. Então, eu não estava tendo essa variação. Tá aqui, ó, o vetor do campo, formando 90, certo? Nesse caso aqui, jovens, o que está acontecendo? Vou colocar aqui de novo. Vou colocar minha espirazinha aqui de boa, tá certo? A reta normal sempre é 90 graus aqui com a superfície. E o fluxo do campo não tá aqui. O fluxo do campo, eu vou puxar ele para cá, ele tá assim, ó. Então, esse fluxo de campo, o que me diz aqui, ó? Ele tá
formando o que, pessoal? 60 graus. Então, não é mais 90. Esse cosseno que a gente vai colocar na fórmula não é mais zero, então. Então, olha só, tá aqui, ó, cosseno de 60, que ele já dá aqui que é 0,5, beleza? Então, eu vou pegar aqui o meu campo de 2 teslas, a minha área, né, que eu já tenho raio, vou pegar πr ao quadrado, vou colocar aqui, ó, e o cosseno de 60, tá certo? Não esquece da área, tá, pessoal? Ó, já tá em metros aqui, beleza, tá bom? Então tá aí, ó, eu vou pegar o valor de π que ele mandou considerar aqui. Toda vez que ele der uma questão que tiver dados, não ignore, tá, gente? É para considerar. Então, π, agora eu vou multiplicar essa galera toda aí, e eu vou achar o valor de 0,3 Weber e vou ficar com a letra C de certo. Fechado? Para a gente fechar a nossa última questãozinha, a questão modelo Enem, e fala o seguinte: marca a alternativa correta, gente, a respeito da lei de Lenz. Fizemos o exemplo desse aqui em sala, tá? Gente, a lei de Lenz determina a relação entre a variação do fluxo magnético e a variação de tempo? Não, professor, essa é a lei de Faraday, tá? Pela lei de Lenz pode-se determinar a força eletromotriz? Gente, isso aqui também é a lei de Faraday. A força eletromotriz é igual a isso daqui que está na letra A. Faraday, tá certo? A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um circuito é tal que sempre gera um campo magnético no mesmo sentido, gente, ao campo externo. A gente viu o quê? Que a corrente gera um campo que se opõe ao campo da fonte geradora, não é? Então, furou aqui também, tá? A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em uma espira sempre gera um campo magnético oposto ao campo magnético variável que lhe deu origem. E já ficamos aí com a letra D. A letra E fala que é o motivo do sinal positivo, né, gente? Não, é o motivo do sinal negativo lá na lei de Faraday. Fechado? Bacaninha essa daí, né? Letra D de dado, tá? Um materialzinho complementar aqui para nós. Como funciona um fogão por indução? Entenda a física presente nesse eletrodoméstico. Só 5 minutinhos, tá, pessoal? Assista lá, que é uma aplicação também de indução eletromagnética. Fechou, jovens? Belezinha, jovens? Então essa foi nossa aula. E depois eu volto com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!